Oiê, eu sou a Verônica Oliveira e esse é mais um episódio do Papo que Rende, um podcast exclusivo do Terra. E no episódio de hoje, eu tô muito feliz porque eu tenho uma relação. Eu acho que toda pessoa preta tem uma relação com o entrevistado de hoje. A gente vai conversar com o Pestana. Pestana, a gente sempre tem o manualzinho do CEO, porque todo mundo que chega aqui, e eu falei que eu tô tão feliz que todo mundo que vem aqui é CEO e a gente tá montando o squad dos CEOs negros mais legais do universo, a gente conversa com todos eles. O Maurício Pestana, ele é CEO do Fórum Brasil Diverso, ele é diretor executivo da revista Raça e jornalista formado pela Casper Libero. A revista Raça, ela é, acho que um grande marco na história de toda pessoa preta. Então, eu tô muito feliz de receber você. E como você tá, Pestana? Olha, muito bem e maravilhosamente bem, diga-se de passagem, ao lado de duas pessoas que eu curto muito, que eu acompanho, que eu gosto, que eu prestigio. Então, estou muito feliz de estar aqui. E a Luciana Piotto tá aqui com a gente. Ah, muito feliz também. É. Gente, porque é isso, a gente tem conversado cada vez mais com CEOs, como a Verô falou, mas ultimamente tá vindo esses que a gente tem um carinho imenso, Sim. que fazem parte da nossa história, assim. Então, cara, quando eu comecei minha faculdade de jornalismo lá em 2007, já revelando a idade, eu falei, inclusive eu quis fazer Casper Libero, não consegui concluir a prova, viu, Pestana? Era muito grande aquela prova, deixei umas 10 perguntas sem ler. Mas depois fiz minha faculdade de jornalismo e, assim, é isso, é referência, não só de conteúdo antes de entrar na faculdade, mas também de profissional, né? Que a gente quer estar perto, que a gente quer aprender. Então, uma honra. Desculpa estar babando o ovo, mas, assim, acho que quando a pessoa merece, a gente dá uma babadinha, né? Eu é que fico feliz, fico contente. E quando você fala assim, lá em 2007, eu me sinto assim, nossa senhora, o tempo passou. E assim, 2007 parece que foi ontem, né? E olha, 2007, meu Deus Não do céu. é? A gente está aí trabalhando, e eu tenho mais de 30 anos na área de comunicação, de jornalismo, trabalhando em vários órgãos, né? Trabalhei, enfim, Diário do Grande ABC. Comecei no Pasquim, que acho que vocês não eram nem nascidas Nossa. ainda, né? Então, deixa isso pra lá, né? Senão daqui a pouco eu vou acabar denunciando aqui a minha idade. Mas eu comecei no Pasquim, depois Diário Popular. Viram falar em Diário Sim. Popular? Ufa, né? Então já não tô tão só. Mas Eu morei na Bela Vista, então eu lembro. era ali Era ali. embaixo, Diário Popular. Depois trabalhei em Gazeta Esportiva, que era no prédio da Folha. A Folha, na realidade, tinha vários jornais, além da Folha São Paulo, Folha da Tarde, Notícias Populares, Gazeta Esportiva. Eu trabalhava na Gazeta Esportiva, então eu percorri assim todos os espaços da área do impresso, né? Eu falo de revista Raça, eu gosto da revista Raça. E continuamos no impresso, tem muita gente que acha, mas a revista... Não, a gente continua impresso. E agora a gente está mais ainda ousado, porque como morreram um monte de revistas, a gente aparece mais nas bancas, sobra mais, a gente não fica mais escondido atrás daquele monte de revista. Então a gente resiste, persiste há 27 anos, né? E Caramba. como a maior revista... Você sente que a raça deixou um legado? Ah, com certeza. Com certeza. Ela deixa, porque ela foi muito ousada, né? No momento em que todo o mercado editorial dizia que você não podia colocar negros em capas de revista, porque senão a revista não vendia. Você não poderia colocar negros em propaganda. A gente não fazia propaganda nem, pasmem, nem de papel higiênico. Se bem que eu acho que até hoje a gente não faz. Aí a gente fica pensando, verdade. será que a gente não consome? A gente consome. Mas antes o mercado dizia que a gente não consumia. E a Raça, quando veio, né, o número 1 da Raça vendeu 270 mil exemplares, feito que nenhuma outra revista tinha realizado até o surgimento da Raça, e nenhuma revista conseguiu depois da Raça. O que significa que foi uma quebra de paradigma, e uma revista que ela influenciou, e aí não sou eu que digo, porque talvez eu acho que a Raça é uma das revistas mais estudadas que você tem no Brasil. Então você tem muitos trabalhos de mestrados, de doutorados, de TCC, as pessoas que vão lá pesquisam, e é sempre assim, a gente precisa pesquisar o fenômeno Raça Brasil, né? Como é que essa revista, o choque que ela fez, e aí quase todos os estudos que existem sobre a revista, e eu tive que fazer isso quando comecei a ter que gerenciar todo o sistema e o conglomerado da Raça, era entender o que era a raça. E grande parte das pesquisas, elas sempre apontam para uma coisa. Como é que o Brasil levou tantos anos, né? Mais de 100 anos, para ter uma revista para este público,
e como é que essa revista resistiu tanto. E a coisa mais importante que eu acho que essas pesquisas mostram, como ela influenciou a mudança que houve na publicidade, no cinema, no teatro e na televisão. Então, tudo que a gente vê hoje parece que caiu do céu, além de uma discussão muito grande do movimento social, do movimento negro, também se deve à revista Raça. Eu vi um comercial, tem um Instagram só de comerciais antigos, e eu tava vendo um comercial de shampoo nos anos 80, em que todas as mulheres eram brancas, e elas estavam falando dos vários tipos de cabelo, mas todas mulheres muito brancas, e aí na hora falava que tinha shampoo para cabelos loiros, que era de camomila, o shampoo de cabelos não sei o quê, e aí na hora de falar do shampoo de cabelos crespos e cacheados, era uma mulher branca do cabelo, não tinha uma curvinha o cabelo dela. E eu fiquei imaginando, eu falei, cara, como pode? Como que a gente via esse tipo de coisa e naturalizava? Então, inclusive, eu sou dos anos 80, então eu cresci vendo esse tipo de comercial. E eu me lembro também de não ter nenhum tipo de referência de mulheres negras aparecendo, tanto que eu comecei a alisar o cabelo com 10 anos de idade. Então, fiquei até os 30 e poucos alisando o cabelo para me parecer com as mulheres da TV, para me parecer com as amigas da escola. Então, é uma construção. E a primeira vez que eu vi uma mulher negra estampando uma capa de revista foi na Raça. Então, é a primeira vez que eu vi e falei, poxa, alguém com o cabelo igual o meu cabelo de verdade. A Raça, falando de propaganda, falando de publicidade, como você está falando, eu sou cartunista, né? Não sei se vocês sabem que hoje me ligam muito mais ao trabalho que eu faço na revista e também à CNN do que a coisa que eu sempre falo que é bem natural, que é a arte de fazer cartoons, que me levou para fora do Brasil, que enfim, me levou para vários lugares. E o meu forte no cartoon era exatamente questionar essa questão do racismo brasileiro, com humor, com ironia, né? E eu me lembro que houve uma época que se falava muito que os cabelos crispo eram cabelos rebeldes. Então, para falar de cabelo que não era o padrão, era cabelos rebeldes. E eu me lembro que eu fiz um cartoon que o cara falava como o meu cabelo pertence à ASFAP ou a Rebolar. Agora o grupo terror. Né? Porque rebelde. Rebelde. Gente, eu lembro que eu ia num cabeleireiro negro que tinha um slogan famosíssimo. E o slogan do salão dele era cabelo crespo tem solução. E eu ia normalmente, fiquei anos cuidando. Gente, ele é muito famoso. E só caiu a minha ficha depois do meu letramento. Que eu falei, cara, então é um problema meu cabelo, porque se tem solução, é um problema, né? Então, gente, você acha? Eu não sei se mudou, vou até dar uma pesquisada se mudou esse slogan, imagina que sim. Chocada. Mas agora, a gente, acho que a gente tem mudado muito, né? Quero falar do Fórum Brasil Diversa, que é o evento que eu dirijo, e eu acho que ele, por exemplo, é uma mudança de paradigma, principalmente nas empresas, né? Porque eu sempre falo que o fator econômico ele é muito importante, né? Ele não é determinante para tudo, mas ele é muito importante. Eu acho que a partir do momento que o fator econômico, a partir do momento que a gente se rebela de verdade, né? A gente passa a questionar, a gente passa a criticar, a gente passa a boicotar, as coisas começam a mudar. E antes a gente tinha um pouco de dificuldade, né? Até por conta dos meios de comunicação, que eram extremamente concentrados, e a gente não tinha grande mobilidade de poder se sentir atingido, ir lá e questionar, e colocar, e botar a boca no mundo, né? Eu acho que a gente... Vamos falar muito sobre esse evento. Eu só quero seguir um pouquinho mais na questão editorial, porque você falando isso, que você vê florescer esses veículos, né, de nicho e negro. Hoje tem ali o Pedro Borges, né, da Alma Preta, que faz um trabalho maravilhoso. Tem o Mundo Negro. Como é que você vê esse cenário, assim? Como é que um acaba fortalecendo o outro? Você não vê como uma disputa, né? De forma alguma. Eu acho que assim, primeiro que a Raça, ela tem uma coisa que eu sempre brinco lá com a redação, às vezes as pessoas falam, sempre acham que eu sou o diretor, eu nunca gosto eu sempre sou colocado como CEO, eu não gosto de chamar o que eu sou realmente, que hoje, graças a Deus, a gente comprou a Raça, eu falo que é um veículo de comunicação de uma família negra, coisa que já vai para 10 anos, coisa que não era, né? A Raça, ela surge dentro de um grupo editorial de uma coreana,
ou descendente de coreano. Eu nunca sei se ela era descendente de coreano ou chinês, eu preciso ainda identificar isso. Depois ela fica mais 10 anos dentro de um grupo que era de italianos, no qual, desses 10 anos, eu fiquei 7 anos e meio como diretor executivo. E aí foi a primeira vez que a Raça também teve um diretor executivo, né? E eu sempre falo que era uma mudança de paradigma, porque antes ela tinha uma redação negra, ela era uma revista negra, mas os diretores de marketing, os diretores de circulação, quem cuidava do negócio eram os brancos, né? Quando ela vai para a Scala, pelo menos tem um diretor negro, que eu podia brigar com o marketing, poderia brigar, mas mesmo assim não tinha poderes limitados. Por exemplo, só para dar um exemplo, durante os 7 anos e meio que eu fiquei na Raça, eu gostaria muito de ter colocado a Ruth de Souza na capa. Só que toda vez que eu ia brigar com o marketing, ele falava assim, pessoas com mais de 30 não vendem banca. É essa bizarra. Porque tem umas coisas dentro da área do comercial que assim, parece que eu não sei quem que criou a lei. É o racismo, né? Alguém criou uma lei que ninguém sabe o que é, e vira lei, vira ordem, vira... E uma vez eu me lembro que eu até tinha prometido isso para ela, não tinha conseguido cumprir. Com muita briga eu consegui colocar, quando o diretor, o Milton Gonçalves na capa, que também era de cabeça branca, porque eu falava que nós somos diferentes. E assim que eu passei a realmente ter o controle total de dizer assim, quem podia, quem não podia fazer, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma capa com a Ruth. E foi bom porque foi muito próximo do período que ela já começou a não ficar bem de saúde. E eu me lembro que eu fui acompanhar a capa e ela falava, mas vai sair mesmo na capa dessa vez? Porque já me falaram. Olha. Eu falei assim, vai, porque agora somos nós no comando. Deus e nós no comando. Então vai sim. Mas é bonito ver esse movimento, né? De jovens jornalistas já empreendendo e se inspirando, com certeza bebendo, assim, no que hoje a Raça é, apesar desse início aí não ter sido, né? E fazendo acontecer. Eu acho muito bonito, eu acho feliz. que ela vira um exemplo, porque, na realidade, essa coisa que eu estou falando mais é de um nível de direção de que a gente não tinha muito, não entendia muito do negócio. Agora, hoje, voltando para a tua pergunta, que é original, eu não considero a Raça como uma concorrente de qualquer uma desses veículos, porque ela tem um sentido. Primeiro, ela rompe com um padrão, né, que se tinha na comunicação, e eu acho que esse mérito não dá para tirar. Segundo, ela permanece fazendo uma coisa que eu acho que a gente, infelizmente, só tinha Raça. A gente deveria ter feito essa passagem, que é do impresso para o digital. Eu acho que a gente entrou muito no digital sem passar pelo impresso. Coisa que os brancos fizeram no país, né? Eles têm aquela trajetória da leitura, sim, e tal. Sim. E muitas vezes, quando você passa de um processo sem outro, sem conhecer profundamente toda a caminhada, é o mesmo que você sair do primário e ir para a universidade. Você vai ter uma dificuldade muito grande de entender como que se dão todos os mecanismos. E a Raça hoje, ela tem essa vivência porque ela está no impresso, ela está no digital, ela está na televisão, ela está na educação, porque ela aprendeu esse processo junto, inclusive, com os grandes órgãos de comunicação, porque eles passam por essa trajetória e eles têm essa experiência. Obviamente que a minha experiência, que é uma experiência de, enfim, quase 40 anos disso, eu também jogo muito no projeto Raça Brasil, né? Porque eu passei por grandes veículos, agora mesmo está falando, eu aprendo muito na própria CNN, que é um projeto assim, mega, né? E eu fico olhando, e algumas dessas experiências eu consigo canalizar para a Raça, dentro, obviamente, da nossa visão, dentro das nossas perspectivas, inclusive raciais. Mas se você não passa por esse processo, eu vejo que às vezes tem um limite ali, porque você tem que passar por processos que são processos de estruturas econômicas, né? Até onde você pode ir em termos de independência com relação à questão política, quais são as alianças estratégicas que você deve ou não. Isso tudo faz parte de um processo que é um processo longo, não é um processo que você abre um site ou abre que você adquire, porque você não tem essa experiência, principalmente num país que tem estruturas extremamente racistas como o Brasil. Se você não conhecer este caminho, você tem muita dificuldade de trilhar nesse caminho, porque só o protesto é importante, sempre falo, mas só o protesto pelo protesto não resolve, porque, infelizmente,
eles ainda têm as armas, os poderes, o dinheiro, os bancos. Né? Sim. Você tem que conhecer um Sim. pouco desses bastidores e dessas coisas. Né? Indo pelo modelo de negócio mesmo, pensando no business, né? E você como executivo, que é a pessoa que também atrai o dinheiro, tem essa questão de alianças que você falou. Como é que funciona, né? Para ser uma empresa, uma revista editorial de resistência e atrair patrocínio, atrair como é que chama? Publicidade, né? Que é quem paga. É a publicidade que faz a revista se manter? Vocês têm Olha, que ter um caixa. Explica um pouco para quem não é desse universo, como é que olha, se mantém uma revista hoje no Brasil, olha, impressa? a comunicação, eu vou responder de uma forma talvez até um pouco mais ampla. A comunicação, não só a comunicação, e não vou falar de uma comunicação nichada ou da revista, mas a comunicação no Brasil, ela passa por um processo, no Brasil e no mundo, de mudanças assim que a cada segundo. A comunicação que você fazia há um ano atrás não é a comunicação que você faz hoje, nem a que você fazia há 2, há 5, há 10, há 20. Houve uma mudança muito grande. E uma das coisas, e aí mais uma vez, que quando eu falo que eu olho, eu venho dentro desse processo e adapto esse processo e tento olhar a Raça Brasil dentro desse processo de pelo menos ter quase todas, estar em todas as instâncias da comunicação, porque hoje se você não tiver em todas elas, se você tiver só, por exemplo, no digital, e a gente tem que lembrar que o digital eu vou dar um exemplo clássico, uma página na revista Raça, né, hoje ela custa R$80 mil. Um projeto no digital, para você alcançar R$80 mil, você tem que fazer 1 milhão de coisas, entendeu? É por isso que muita gente não sai do digital, e não sai do impresso, né? Folha está no impresso, Globo está no impresso, os grandes veículos estão no impresso, porque ainda sabe que o impresso, agora, a união do impresso com o digital te dá muito mais musculatura e força, e aí talvez eu responda um pouco a sua pergunta. Logo que eu adquiri a Raça, todo mundo falou, você é louco, como é que você adquiriu? Como é que você vai para um negócio que tá todo mundo saindo, fechando as portas e tal? Eu falei assim, existem coisas que só eu sei, coisa de preto, só na linguagem nagoga eu posso te dizer. Mas, por exemplo, eu tinha a Lei 10.639, eu sabia da existência dessa lei. Hoje a Raça vai para algumas escolas em prefeituras, como a Prefeitura de São Paulo e outros lugares. A gente tem que aproveitar a legislação, a gente tem que aproveitar o que tem ao nosso favor. Então, quando eu falo que você tem que conhecer, e aí por que eu sabia disso? Porque eu sei que durante séculos a Veja sobreviveu porque ela ia para todas as bibliotecas. Então, tem processos que você tem que entender um pouco todo o processo, todo o histórico, e aí não dá para você pular de uma coisa para outra sem entender. Aí eu comecei. Eu sabia que também, e sei que a questão da revista, se fosse só o impresso, talvez ela não sobrevivesse, ela teria que ter outras coisas. Por que eu sabia? Porque eu já sabia que o grande negócio da Folha é uma maquininha de cartão que ela não abre mão. E que você já tem o UOL, que você tem outras coisas. Então, é importante que você tenha um ecossistema que seja mais amplo do que, às vezes, só uma determinada coisa. Então, hoje a Raça, muita gente não sabe, mas a Raça é a revista impressa, a Raça é as mídias digitais, a Raça é o site, a Raça tem um setor de eventos, a Raça tem uma agência de modelos, a Raça tem... Então, eu estou dentro de um ecossistema muito variado, que, obviamente, a coisa que está mais à frente é a Raça. Né? Eu tenho o Fórum Brasil Diverso, que eu venho aqui falar do Fórum, gente. Você tem que me perguntar do Fórum. Vem aí, vem aí. Eu tenho o Fórum Brasil Diverso. A gente também é editora, né? A gente até... Então, esse ecossistema, ele se alimenta. Sim, porque você tem uma estrutura que é uma estrutura muito maior de comunicação. E eu não estou inventando a roda, não. Aí vocês podem pensar, é só vocês olharem para qualquer um desses grupos de comunicação. É o hackear, né? Que a Adriana Barbosa, que veio no último episódio, falou. Você tá no mercado há tanto tempo e foi percebendo e foi se munindo e criou a sua própria estratégia para hackear. Exatamente, porque você tem... se você pega todos... vamos pegar a maior delas, né? A Rede Globo. A Rede Globo é televisão, é streaming, é editora, é filme, é Globo Filme, é não sei o quê, enfim. Ela é uma série de coisas. E outras empresas de comunicação também. Elas têm todas essas coisas. Eu citei aqui a Folha, que tem a maquininha, acho que é amarelinho, não sei, né? Mais o UOL, mais não sei o quê. Então, você tem que ter algumas coisas. E para você entender um pouco isso,
você tem que passar por esse sistema, entender um pouco. Eu acho que essa coisa da gente ter mudado e o digital nos encanta, obviamente, para quem não tinha visibilidade nenhuma como nós, que tínhamos, enfim, tínhamos a raça. Então você tem uma coisa que já te dá uma visibilidade maior. Então, agora a gente tem que entender que até isso é muito pouco se você quiser se consolidar, né? Então eu, quando pego a raça, eu entendo que todas essas estratégias eram importantes, não foi fácil construir tudo isso, mas hoje a gente consegue ser um veículo que está em tudo quanto é coisa, fazendo outras coisas. O ano que vem a gente vai se metendo em outras coisas mais, mas que a gente tem que fazer isso, porque também a gente tem que se consolidar como empresa. Eu acho que o mais importante é isso, é você ter você criar uma mentalidade, uma visão de que você tem que se consolidar como empresa dentro desse sistema, né? Que eu sempre falo, né? Que o sistema sempre nos ensinaram tudo, menos a contar dinheiro, né? Parece que a gente não tinha que fazer isso, mas a gente também tem que fazer isso, a gente também tem que ganhar dinheiro, a gente também tem que estar dentro disso aí, né? Sem dúvidas. Aqui em cima da mesa, gente, a gente até não fez nossa audiodescrição. Vamos fazer agora a É audiodescrição, porque eu vou verdade. contar pra vocês que em cima da mesa, do lado do Pestana, tem 2 livros. E um deles é o 8 anos do Fórum Brasil Diverso, que é isso que eu acho que ele tá querendo contar pra gente. A gente tá louca pra ouvir. Mas antes da gente falar do fórum e do livro, vou fazer a autodescrição. A gente firmou esse compromisso É desde verdade. do episódio da Carolina Carol. Ignihara. Nome difícil. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo curto, crespo, meio quadradinho, querendo arredondar de novo meu black. Tô com um brinco de coração e um vestido laranja, quase avermelhado, com bolas laranja mais amarelado. E, Verô, com você. Eu sou uma mulher negra, baixinha, de cabelo bem curtinho, pintado de loiro. Estou com as unhas pintadas de preto, tenho muitas tatuagens. Tô de calça preta de bolinhas brancas e uma blusinha branca com um top preto. Bom, e eu tenho cabelo, eu sou um homem negro, né? Tenho um cabelo meio blequinho, baixinho, né? E tô de camiseta preta hoje. E agora sim, 8 anos. Então, esse é o 8º, é o Esse é o nono? nono. Esse é o nono. Esse livro, ano passado, nós lançamos durante o fórum, né, com todas as pessoas que participaram ao longo de 8 anos do fórum, e um resumo do que foi o fórum, né? Inclusive tem aqui o Christian, que participou o ano passado, que é o CEO da Vivo, aqui do Terra, que é parceiro nosso também nesse evento. Esse é um livro que conta um pouco, não só a história do trabalhador negro, até o Fórum Brasil Diverso. O Fórum Brasil Diverso, ele surge há 8 anos atrás, de uma provocação, de uma ideia que eu tinha. Eu, na época, era secretário da Igualdade Racial, e tínhamos lá que fazer um evento que era ligado mais às políticas de igualdade racial da prefeitura. E eu queria muito falar com o setor privado, não só com a prefeitura, mas falar sobre inclusão e sobre diversidade com o setor privado. E aí chamei algumas empresas, pedi o auxílio da raça, né, porque já que era uma coisa privada, e eu estava saindo da raça, e aí a gente criou o primeiro Fórum Brasil Diverso. Esse ano nós vamos para o 9º ano. O que é o Fórum? O Fórum é um local que reúne grandes lideranças do mundo corporativo, todas as empresas que têm programa de ação afirmativa, de diversidade. Eles, em geral, eles mandam ou o diretor ou o CEO. A gente sempre prisma muito para que o CEO vá, porque o CEO a gente sabe que ele também tem que ouvir, e é dele que parte as decisões estratégicas para a inclusão, para a diversidade. E cada ano foi aumentando. Esse ano a gente mudou. Nos últimos 4 anos aconteceu aqui no Teatro Vivo, né, que teve o apoio da Vivo, sempre teve o apoio do Terra. E esse ano a gente está indo para o Hotel Unique. Aqui a gente mudou porque o limite do teatro era 300 pessoas, o ano passado ficou gente para fora. Então esse ano a gente está indo para o Unique, que cabem 1.200 pessoas. Esse ano a gente está trazendo... Todo ano a gente traz pessoas dos Estados Unidos. Esse ano vai vir uma especialista em ativar a carreira de mulheres negras nos Estados Unidos, nas grandes corporações. Vem o único perfumista negro do mundo que trabalha com as altas empresas de perfume. Vem da França, vem de Paris, para falar sobre carreira, como é esse mundo da moda com pessoas negras adentrando nesse mundo. Então a gente trabalha sobre carreiras, sobre empresas,
mas, acima de tudo, sobre a inclusão de negros e negras e sempre em cargos de alta direção. Eu dirijo isso há 8 anos, presido, agora tem uma comissão, tem outras pessoas cuidando. A gente vai ter um eixo que vai falar só sobre educação, que é a Fundação Dom Cabral, que vai estar monitorando esse eixo, e a gente vai ter um outro que vai falar sobre empreendedorismo negro, mais com foco em diversidade. Minha meta agora, trabalhar até ser convidada para participar do Ah. Fórum Brasil Diverso. Vocês Vou já... escrever um post-it e colocar na porta, um na porta da geladeira, um no espelho do banheiro, acordar e falar, levanta para você ser convidada para o Fórum Brasil Diverso. Vocês já estão convidados até para conhecer, e o ano que vem, quem sabe, devem estar lá como palestrantes. Que demais. Mas, por favor, todos estão convidados, todos e todas. É só entrar no site. O site é www.forumbrasildiverso.org. Né? Acontece 17 e 18 de novembro. Agora. E é um evento aí que a gente está esperando por volta de 1.200 pessoas, que é o que cabe no Hotel Unique, que sabe... Vai ficar gente para fora de É novo. gratuito, tem que comprar ingresso, tem que se inscrever pelo online. Como é que funciona essa quando parte? você entra lá no site, é pelo Simpla. Ah, ótimo. Como ele tem um número limitado, e o Simpla você tem que colocar um custo lá, então tem um custo, mas posso dizer que é super acessível, porque e tem uma outra vantagem, além do fórum, dessas discussões importantíssimas com gente da mais alta gabarito para falar sobre isso, os 2 dias encerram com shows. Na sexta-feira encerra com show do Valmir Borges, e no sábado encerra com o show da Vanessa Jackson e o Clube do Balanço. Ai, amo. Vocês têm que ir. Ou seja, você vai lá, aprende, né? Se desenvolve e ainda curte um sonzinho de preto que ninguém Maravilhoso. merece sair sem, né? E aí tem algum tema específico para esse ano? Esse ano tem, e aí é importante, uma boa pergunta que você fez, porque aí eu tenho que falar também um pouco da questão dos temas. Desde que o fórum surgiu, a gente sempre discute temas importantes, relevantes da sociedade. E sempre aqueles temas mais assim, sabe, assim, que as empresas ficam querendo saber e que a gente sabe de cor, mas a gente mais precisa, né? Então, eu posso, por exemplo, a gente já passou assim, a gente pode contratar negros, então teve um tema que era assim, sim, vagas afirmativas existem no Brasil e elas são legais, né? Porque, na realidade, quando você pega a legislação e quando você fala de racismo, existem 2 coisas que eles configuram como racismo, né? Você proibir alguém de entrar num local, racismo mesmo, ou você negar uma vaga de emprego e tal. E aí você fala assim, mas e quando você fala especificamente de negros? Aí logo falaram, então você está negando de branco? Não. Quando você tem um país como o nosso, que é extremamente desigual, onde você tem desigualdades muito grandes, você está fazendo uma ação afirmativa. Então a gente já discutiu isso, eu acho assim, eu sempre gosto de falar, um ano antes da pandemia, que foi acho que o ano que a gente inaugurou no Teatro Vivo. Não, a gente já estava no 3º ano no Teatro Vivo. Por um acaso, a gente ficou assim, né? E sempre eu dou a palavra final. Que tema que nós vamos discutir? Eu falei assim, olha, vamos discutir o futuro do emprego quando o cara estiver trabalhando só em home office. Aí, mas como assim, né? Porque as pessoas não sabiam muito. Gente, tem um monte de gente que já trabalha em casa, né? Os brancos em geral, estavam bem confortáveis aí. Mas como assim? Eu falei, um monte de gente. Eu falei assim, mais do que isso, eu andei lendo, tinha lido um artigo que na China eles tinham, se eu fosse adepto da teoria da conspiração, eles tinham uma cidade onde todas as pessoas era um teste que eles estavam fazendo de como é que funcionaria se as pessoas trabalhassem em casa. Aí vamos, e foi o tema do fórum, né? O futuro do trabalho sem o trabalhador. Eu me lembro que a gente discutia isso, mas isso, eu falei assim, olha, vamos, porque isso é uma tendência. Mas eu não queria discutir só isso, eu queria discutir o futuro também das tecnologias, né, com cada vez mais as pessoas sendo identificadas por máquinas, né? Ou seja, você não vai ter pessoas te olhando para você e discriminando, vai ser uma máquina que vai discriminar. Aí a gente falou isso. Mal nós sabíamos que 6 meses depois, o mundo ia trabalhar em casa. Aí a conspiração foi nossa, então, né? Porque a gente não sabia. Então, a gente sempre traz, eu sempre dou esse exemplo para a gente falar assim, porque a gente sempre procura no fórum
falar de temas que são de vanguarda, temas que vão ser discutidos ainda. Uhum. E aí, uma das coisas que a gente vai discutir esse ano, que já está na pauta aí das grandes empresas, é o ESG. E como é que o ESG ele pode estar e vai estar influindo diretamente na questão racial no Brasil, né? E aí eu tenho um texto que eu escrevi já de introdução do que eu quero ver discutido no fórum, é que quando você fala de ESG é uma coisa que vem de fora do Brasil para cá, é uma tendência que vem fora para cá. Quando você fala de ESG na Europa, quando o S de social, ele está dizendo lá dos africanos, de boa parte do mundo árabe que vai trabalhar na Europa, você está falando dos estrangeiros. Quando você fala do SG social nos Estados Unidos, você vai falar das famosas ditas minorias, você vai falar uma parcela dos asiáticos, dos latinos, dos negros e tal. Quando você fala em SG no Brasil, não dá para tapear, falar, não, mas vamos falar do social, vamos falar de quem? A gente vai falar de preto. Porque quem é socialmente frágil numa sociedade como o Brasil são os negros. E aí, diretamente, as empresas têm que falar de inclusão racial. Não tem como não falar de inclusão racial. Então, o tema do fórum esse ano vai girar muito em torno da discussão do tema da igualdade racial nas empresas. Então, é isso que a gente quer perguntar, reafirmar as perguntas que a gente vem fazendo há 8 anos para os CEOs. O que é que vocês estão fazendo para incluir negros e negras, principalmente nos cargos de direção? Nossa. A gente falou muito sobre isso no episódio com o chefe Edson Leite. Então, as pessoas até podem conferir esse outro episódio. O ESG é uma tendência. Aqui ainda é uma coisa muito inicial. E aí eu percebo que ainda tem a coisa do jeitinho. Estamos tentando encaixar o ESG dentro das corporações, mas é isso, barra chega até um teto e depois a gente não vê essa... Nos cargos de liderança, a gente não consegue ver cada vez mais eu percebo, e não só por, obviamente, as pressões que nós exercemos hoje como sociedade, com uma maior força em comunicação, mas há uma pressão externa também muito grande para isso, né? Então, grande parte das empresas que são empresas multinacionais, que estão em várias partes do mundo, elas recebem também uma pressão, até porque o mundo virou uma aldeia e ele é muito diverso, né? E cada vez mais você vai ver, e a gente tem que respeitar o poderio econômico de uma economia que não é branca como era no século passado, né? Que era quem dominava a economia no mundo eram os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos continua sendo forte e vai dominar, acho que por um bom tempo. Mas você tem uma China. A China está você chegando tem, forte. você tem outros países que não são a Índia. Sim. Então, você tem um continente africano que, com todos os problemas que tem lá, mas ainda são as últimas fontes de recursos minerais que você tem em abundância no mundo. Então, a empresa que quer se conectar com esse planeta aqui, sabe Deus como é que vai sobreviver. não dá mais para ser como foi no século passado, imaginando que a gente só teria uma hegemonia, não só na indústria, nos meios de comunicação e tudo. Hoje é mais diverso. Então o ESG ele vem um pouco com essa visão, né? É uma visão que eu tenho e que eu quero implementar nessa edição do fórum. Eu acho legal que eu lembrei agora você falando isso, que eu fiz já comunicação para uma empresa de impacto social e o CEO lá falava assim, a gente não pode mais falar em economia sustentável, é economia regenerativa, porque sustentável é você sustentar o que já está em equilíbrio. A gente já destruiu coisa pra caramba, a gente tá muito precário, a gente tem que regenerar e correr atrás do tempo perdido, né? Então, gente, Exatamente. É muito grave, muito importante o fórum trazer essa pauta, né? Que bom, eu quero ouvir o que esses CEOs têm pra falar. Eu vou a gente vai estar lá. Por favor, vocês vão aí, se quiserem, aí vocês vão ter que escutar. Tem esse livro que eu fiz, que é a Empresa Antirracista. É um livro que é um pouco um resumo do Fórum Brasil Diverso. São vários CEOs e altas lideranças de grandes empresas, como Luiza Trajano, Theo Vanderloo, Marcos Amado, Grupo Tenda, enfim. São várias pessoas que eu entrevistei e perguntando para eles o que é que eles estavam fazendo nas suas respectivas empresas para mudar esse quadro.
Então vocês podem. Isso aqui, assim, é para vocês aí, vocês dividem. Oba! Eu tenho dois. Eu vou Ainda dividir bem que igual a o gente é desenho do amiga. pica-pau. Um pra você, 2 pra mim. Também que a gente é quase vizinha, a gente pode depois ir uma na verdade. biblioteca da outra e trocar, e tá tudo bem, né? A gente não vai brigar por causa disso, né, Não. Verô? Não, aquelas, não. Ai. Ai, obrigada, Pestana. Passa muito rápido, olha lá, acabou o nosso tempo, a gente continuou Nossa. aqui falando. Aí a gente sempre reclama que passa muito rápido, 30 minutos é muito pouco. Galera já tá acostumada nos comentários, eu quero todo mundo lá falando, põe mais 30, deixa elas falando. Chora livre. Se deixa. Tipo aqueles podcasts de 5 horas. Nossa, gente. Não dá. Já pensou? Porque se deixar, eu falo. A gente Eu fala não- mesmo. A gente fala Mas mesmo. que prazer, que bom ouvir Sim. aí um pouco do resgatando, né, a trajetória e olhando pra frente, olhando pro futuro e saber que tá em boas mãos essa marca, né, editorial e que se multiplicou em vários outros braços e que é tão querida da nossa história, Sim. né, e que tá em boas mãos aí pra avançar, pra estar estratégico, pra se reinventar a cada ano. Então a gente É. fica muito feliz de te ouvir. Não, com certeza, porque eu sempre falo, e mesmo quando eu adquiri a raça, falaram, nossa, né? Porque quando a gente sempre há uma certa desconfiança, nossa, mas tá muito difícil. O mercado editorial tá difícil. Eu falo, gente, quando foi fácil pra E gente? qual mercado não tá Não é? difícil? Não, e quando foi fácil pra gente? É, o Alguma- que eu não lembro, desde que eu me conheço como Em gente. qual aspecto da nossa vida a gente teve facilidade, né? Facilidade, né? Sim. Mas- E quem quiser te encontrar, aonde a gente te acha? Eu sou péssimo em redes sociais, né? Na realidade, eu sou terrível. Tem um pessoal que, na realidade, que cuida um pouco das minhas redes. Mas pelo Instagram, pelo Facebook... Tá no LinkedIn? Tô no LinkedIn. Aliás, é a rede que eu sou mais ativo. É a única que eu Uhum. Que você fica controlo, olhando. que eu Ah, controlo, que né? legal. Que eu tenho acesso, eu Uhum. abro e tal. Porque as outras é para vocês mais jovens. Né? A Não pessoa- tão jovem. o pessoal olha pro meu Instagram e fala, nossa, mas eu não vejo nada pessoal seu. Eu falo, não, mas pessoal é pessoal. Não, mas no LinkedIn não é pessoal. Eu falo, então tá bom. No LinkedIn não, no Instagram, É o né? Instagram. E no Facebook, aí eu sou bem jovenzinho, eu já saí do Facebook faz tempo, de vez que eu volto lá. Tá todos meus conterrâneos estão todos lá, né? Então, mas eu sou um pouquinho ativo. Mas hoje a rede que eu realmente sou mais ativo é o LinkedIn. LinkedIn, realmente, eu vou de manhã, eu vou à tarde. É onde eu coloco os meus textos que eu consigo da CNN, é onde eu me comunico um pouco com o mercado, com os meus pares e tal. Eu falo, é esquisito. E às vezes a gente fala isso, as pessoas falam assim, nossa, mas é uma rede meio branca, né, e tal, né? Porque não tem muitos negros. Mas hoje tem bastante negros Tem. no LinkedIn. Tem, as Tá pessoas mudando. falam, não, tá mudando, né? É, e se a gente Antes não. fosse com essa mentalidade, tem pouco, então não vamos entrar, não. É. Eu Vamos pensei nisso. escancarar essas Quando portas e eu ocupar. entrei, eu falei, É. não tem nenhuma faxineira no LinkedIn. E aí eu fui a primeira faxineira a entrar no LinkedIn, falar do meu trabalho, escrever artigos. Aí, sei lá, agora eu sou top voice. É assim que faz. Não é? É. Ai, obrigada, Pestana. Eu que Foi muito agradeço, legal eu o que nosso agradeço. episódio. E obrigada a você que acompanhou aqui até o final. A gente se encontra na próxima semana com mais um episódio do Papo que Rende. Beijo!